Será que tem outras pessoas naquele outro link, ô Matheus? Você acha que corre esse risco? Professor, possivelmente, quem não se atenta às notificações do WhatsApp, ou mesmo quem muta o grupo, pode correr o risco de não ver. Eu coloquei lá no grupo justamente, né, os que estão lá no grupo, só que tem 20 e poucas pessoas no grupo. Eu não sei a quantidade de pessoas aí. Mas vamos lá, né? Primeiramente, quero cumprimentar todo mundo aqui, pessoal. Sextou com cara de lockdown, hein? Deu lockdown, estamos de lockdown. E vamos, né? O que tem melhor para fazer no lockdown? Ler, estudar, né? Senão a gente surta, se ficar sem fazer nada, a cabeça roda. Eu sou assim, não sei vocês. Né? Ah, professor, eu quero ver suítes todinhas, são 13 temporadas. Tem gente que gosta de ficar vendo Netflix. Né? É bom ver uma série, mas eu não consigo ir nessa sistemática mais, não. Eu tenho me procrastinado muito. Eu falei, eu vou parar de me procrastinar, principalmente em relação ao mestrado que eu vos falo. Faz parte, né? Quando o trem é virtual, a gente quer procrastinar e é o maior erro que cometemos. Mas vamos lá, né? Depois desse momento de desabafo do professor aqui, né? Vamos começar a nossa aula de direito contratual. Vocês viram que eu mandei um grupo lá no livro, um grupo de vocês, um livro 2021, né? Edição 2021, aquela que eu mandei para vocês. É do Flávio Tartucci que eu mandei, foi, né? Deixa eu ver aqui, Flávio Tartucci. Foi, professor. É porque no outro grupo aqui, penal, das outras turmas, eu mandei o de 5.000 questões para a OAB e um manual de persuasão do FBI. Esse foi o que eu mandei no grupo penal e para vocês eu mandei o Flávio Tartucci. Pessoal, vamos lá. Semana passada a gente terminou o quê? As classificações relacionadas aos contratos. Ainda nessa parte de teoria geral dos contratos, nós temos que estudar mais um pouco sobre eles até chegarmos nas suas espécies, né? Quando chegar nas espécies, a gente vai aplicar provavelmente não, nós vamos aplicar a parte geral. E o que nós temos que trabalhar hoje? Vamos começar trabalhando princípios e vamos trabalhar a interpretação dos contratos também hoje. Quando a gente fala em princípios, o que seria algo de princípios? Acho que cada um tem os seus princípios. Quando a gente fala em princípio, a gente fala em fontes dogmáticas, a gente pensa em dogmas. E princípios, eu tenho os meus princípios, você tem os seus princípios, e cada ramo do direito tem os seus princípios. Então, a gente tem que estudar essa parte principiológica, porque não podemos esquecer que quando a gente conceitua um direito, começamos a conceituar o direito como? A gente conceitua, é um ramo do direito público, né, que possui normas e princípios, sempre normas e princípios. Lembrando que normas é um gênero que tem como as espécies os princípios. Luiz, você quer fazer uma Professor, pergunta? no Oi. caso, os princípios, eles são postulados racionais que refletem os valores e as ideias de um sistema jurídico? Sim, ele vai trazer valores do sistema jurídico. Só que o problema é que qualquer um pode fazer princípios, né? Trazer os princípios para o nosso dia a dia. Semana passada eu falei para os senhores do princípio da gravitação jurídica. É um dos princípios muito importantes, em que o acessório vai seguir o principal. É simplesmente isso, mas olha o nome que eles colocam. É a mesma coisa de quando fala da taxonomia. Quando fala da taxonomia do direito, para quem não conhece essa terminologia, taxonomia é a natureza jurídica, qual que é a essência daquilo. Então, a taxonomia, a natureza jurídica, nós vamos ter também dentro de todos. Né? A taxonomia, aqui, cada contrato, quando formos ver, vai ter sua taxonomia. Não preocupe agora com a natureza jurídica deles. Vamos trabalhar os princípios. O Código Civil de 2002, ele é um código de princípios, tá? Ele traz muitos princípios. Isso também deriva da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil.
E aí, quais são os princípios que são valorizados lá no Código de Processo Civil? Lá é muito valorizado a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva processual, tá? E a gente não pode esquecer o quê? Dos princípios de caráter constitucional. A Constituição também vai trazer princípios em nosso ordenamento. Então, vamos ter que estudar, conhecer cada um, e lembre-vos, os princípios eles podem estar expressos ou não, tá? É, o princípio da função social, ele tá escrito? Ele está expresso? Tá. No artigo 421 e no 2035, parágrafo único, tá? Desse aí do Código Civil. Porém, esse princípio da função social dos contratos, no Código de Defesa do Consumidor, ele é implícito, ele não está descrito, diferentemente do Código Civil. Então, depois a gente coloca no caderno esses princípios que nós vamos estudar o próprio princípio. Então, vejam, senhores, também tivemos a reforma da Imbira, né? A reforma da trabalhista. Lá também vai trazer princípios. Por que que eu falo de direito de trabalho aqui? No direito de trabalho existem contratos, não existem, pessoal? Sim, existem as cláusulas contratuais. Então, o direito do trabalho também vai trazer princípios. A Lei 8.078, lá dos artigos 45, dos artigos 46, 47, 51, 52 e 53, eles vão estar trazendo princípios. E quem que lembra? E uma coisa que os senhores nunca podem esquecer, a busca. Deixa eu colocar o pessoal aqui silencioso, que às vezes fica chiando aqui. Em que consiste a busca do diálogo das fontes? O que seria a busca do diálogo das fontes? Alguém imagina? Alexandre Aguiar acabou de chegar. Vamos lá. Matheus, representa a turma aí. Professor, eu acredito que seja relacionado à harmonia, né? Por exemplo, se você tem várias fontes, se você tem princípios gerais do direito, se você tem a doutrina, se você tem a jurisprudência, o que se busca, o que se procura é que haja, além dessa harmonia, mas que haja uma espécie de movimento coordenado, né? Você tem diversas normas, mas é preciso que haja um encaixe entre essas normas. Elas não podem ser incompatíveis entre si. Uma norma não pode dizer uma coisa e a outra norma não pode dizer outra, que vá na contramão, entendeu? Que vá a contrariar o que foi posto, né? Inclusive há uma hierarquia mesmo entre as normas. Aí, como o senhor estava bem, como o senhor mencionou, temos normas constitucionais, nós temos esses princípios, eles não podem ser violados, eles não podem ser sopesados. O diálogo entre as fontes aqui, quando eu falo, é que a maioria dos contratos que envolvem negócios jurídicos patrimoniais, eles são de consumo, tá? E eles vão estar enquadrados onde? No artigo 2º e 3º da Lei 8.078/90. E isso vai justificar o quê? O diálogo das fontes do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, tá? No que diz respeito aos contratos, tem que ter um caminho metodológico e científico para aplicar tanto o contrato relacionado ao CDC quanto o contrato relacionado ao Código Civil, ao CC, desde que isso não prejudique o consumidor vulnerável. Nós temos que ver sempre o consumidor vulnerável. Então, essa aproximação principiológica entre as duas leis é o que cria a imediata teoria do diálogo das fontes. A teoria do diálogo das fontes está vinculado com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, vez que as relações patrimoniais, os negócios jurídicos patrimoniais, grande parte, possuem seu caráter consumerista. Ok? Luiz, quer fazer alguma ponderação?
Professor, então, tecnicamente, as normas elas não se excluem, né? Mas elas se complementam, então, na palavra de Flávio Tartucci. Sim, só que você tem que tomar cuidado, não é as duas se complementar. Eu posso aplicar para o contrato tanto uma norma relacionada ao CDC, quanto a norma relacionada ao Código Civil. O que vai ditar aí o caminhar é a vulnerabilidade do consumidor. Desde que não prejudique a vulnerabilidade do consumidor, você tem que ter este diálogo entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, tá? Isso é o que? É uma aproximação principiológica entre as duas leis, entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. Então, porque eles trazem o quê? Essa codificação, essas duas codificações vão trabalhar muito a função social dos contratos e a boa-fé objetiva. É muito importante, nós vamos tratar esses contratos, vamos tratar com muito carinho na hora que formos falar deles. Então, essa integração das duas leis, ela também precisa interagir com o quê? Com a Constituição Federal no que diz respeito aos contratos, tá? Então, professor, o que eu posso pegar lá da Constituição Federal? A valorização da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Se eu não me engano, semana passada nós lemos esse artigo. A solidariedade social, que está no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. A igualdade, lato sensu ou isonomia. Igualdade, lato sensu ou isonomia é aquela do caput do artigo 5º. Tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando de dignidade lato sensu, não estrito sensu, no estrito sensu, que é muito diferente, tá? Então, lembre-se, o que seria, então, essa bendita teoria do diálogo das fontes? Todo mundo entendeu o que seria isso? Silêncio, eu vou entender que sim. Não é manifestação. Sim. Então, caminhemos. Caminhemos. Então, se porventura lá no VUF aparecer alguma coisa vinculada à teoria do diálogo das fontes, não se esqueça daí, ó. É uma aproximação principiológica entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, tá? E eles vão estar trabalhando assim juntos, mas desde que não afete a vulnerabilidade do consumidor, uma vez que a maioria dos negócios jurídicos patrimoniais possuem caráter consumerista. Ok, meus gafanhotos? Podemos ir adiante? Podemos começar a estudar alguns princípios? A lei de liberdade econômica, lembra que eu falei semana passada para os senhores? Chegaram a anotar o número da lei? 13.874 de 2019. 2019, ó. Tá aí. Então, essa lei, ela trouxe alguns princípios que nós vamos abordar. Tá nessa lei. Quer saber quais são esses princípios? Vou falar para os senhores. O primeiro é o que? O princípio da autonomia privada. O princípio da autonomia privada. O segundo princípio trazido por essa lei, né, uma atualização dessa lei aí, que trabalha o princípio, é o da função social dos contratos, que eu já falei para os senhores acima. O da força obrigatória dos contratos. Esse é primordial. É o famoso pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. É da obrigatoriedade dos contratos. O que é isso, professor? Uma vez você assinou, vale o que está escrito. Uma vez que você assinou, vale o que está escrito. Então, tome cuidado na hora de assinar um contrato. O princípio da boa-fé objetiva também, essa atualização trazida pela lei. O que mais? Deixa eu ver. Da relatividade dos efeitos contratuais, tá? Vai estar aí pela Lei 13.874 de 2019. Mas vamos devagarzinho, vamos caminhar e vamos estudar um por um
desses princípios. O primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio da autonomia privada. Autonomia privada. O que você entende pela palavra autonomia privada, Gilmara? Professor, eu não consigo dar uma resposta sem certeira para o senhor, não. Você não tem liberdade de contratar? Não é sua autonomia própria, privada? Particular? Sim, no caso, assim, interpretando o nome, seria eu poder manifestar a minha própria vontade? Seria, né? A gente pegar um pouquinho assim, para você entender o que seria essa autonomia privada, seria uma definição clássica, a liberdade de contratar e a liberdade contratual, que vai objetivar o quê? Uma compreensão. Tá? Isso daí é o básico, mas nós temos que ver que, às vezes, algumas situações volitivas estão indo até mesmo contra a sociedade. Nós temos que ver algo social e não privado, não somente particular, mas para um todo. Desde que nós podemos falar da parte do capitalismo, né, período capitalista, esse período capitalista ele foi muito crescente nas relações contratuais. Antigamente, antes do período capitalista, não via-se isto. Hoje, com essa aproximação capitalista, às vezes, se vocês perceberem, às vezes não. Esse sistema capitalista faz nós vivermos em função deles. Já repararam isso? O professor dá um exemplo. Lockdown, porém o comércio não pode parar, não quer parar. Já repararam, ó? É o capitalismo que está aí, meus gafanhotos. E as revoluções que trouxeram tal sistema para cá, veio para ficar, é para a sociedade, não tem aquela autonomia privada. Às vezes é um social, um todo. Tá? Alguns casos são nítidos que você vai ter suas limitações volitivas, né? Às vezes vai ter o poder público contratando por nós. O poder público, às vezes, vai fazer contrato por nós. No momento em que a gente paga um imposto, uma vez que a gente paga imposto, uma vez que o imposto compulsório, sempre que aparecer a palavra compulsório, entendam-se que é obrigatório. Tudo que é compulsório é obrigatório. Então, o Estado, às vezes, o poder público vai firmar contratos, tá? Aí nós não vamos ter essa liberdade de contratar por ele, porque ele que vai estar fazendo isso. Porém, o artigo 497, ele venda a compra e venda de bens confiados à administração pública. Então, tem que ver de pouco em pouco o que seria essa liberdade contratual. O que será que o capitalismo trouxe de diferente para nós em relação ao sistema contratual? Eu queria chamar a atenção dos senhores para isso. Todo mundo entende o que é o capitalismo, não entende? Todo mundo sabe o que é capitalismo, né? Professor, eu sei, mas talvez não saiba. É complicado. Vocês gostam dessa parte histórica ou vocês não são muito ligados à história? A história, ela nos traz lições, nos ensina de que os erros que foram cometidos no passado e mostram porque eles não devem ser cometidos no futuro, né? Então, acho que uma das principais funções que a gente tem nessa rica matéria, nessa ciência encantadora que eu considero que é a história, é o ponto de vista histórico sobre o mundo mesmo, é nesse sentido, de você tem um ponto de referência, você tem uma orientação do que já aconteceu
e do que deu certo, das experiências que funcionaram, né, dos modelos corretos e do que não deu certo, que foi uma catástrofe, etc. E quando a gente fala nos sistemas econômicos, e há muito uma comparação entre capitalismo e socialismo, por exemplo, dentre outros, né, tem diversas outras formas, né, tem anarcocapitalismo, etc. O capitalismo é posto como o que mais funciona, o que é mais próximo de ter uma eficácia, de ter uma eficiência satisfatória. Tem os seus males, mas ainda assim continua sendo aquele que garante que as pessoas, elas, através dos seus próprios méritos, elas possam construir o seu patrimônio, elas possam ter a sua propriedade privada, elas possam, enfim, ter os seus próprios meios de produção. Mas não existe. Mas o que eu quero chegar, para até chegar a uma conclusão, para não ficar extenso, porque é longo esse conteúdo histórico. Nós temos que ver que antes do capitalismo, nós não éramos dotados a irmos às compras. Eu posso perguntar para todo mundo aqui, quem que não gosta de comprar? Mas para isso nós temos que ganhar, né? Nós temos essa liberdade. E tudo começou-se com aquele princípio da autonomia e da vontade, né? Princípio da autonomia da vontade. E o que é isso? É aquela que eu falei, a autonomia privada, é o que eu falei. Isso desde o direito romano, as pessoas são livres, professor. Para quê? Para contratar. Essa é a liberdade que é dado para a gente, o direito de contratar se quiser, tá? E com quem vocês quiserem. É livre, você pode contratar quem você quiser. É essa faculdade que o direito civil dá. Você pode. Sabe qual que é o risco? É você contratar de forma errada. Você e a pessoa que você quer contratar, vocês vão estabelecer o conteúdo do contrato. Isso é você ter a autonomia da vontade. Só que após, se tiver travando, vocês me falam, tá? Porque apareceu aqui que a internet está ruim. Com o apogeu, né? Ela teve o seu apogeu, sua crescente manifestação após a Revolução Francesa. Tá? Após a Revolução Francesa, ficou mais tendencioso a contratarmos. Então, o Código francês é muito marcante relacionado ao direito contratual. E a liberdade contratual, professor, ela é prevista no Código Civil? Vamos ler o 421? Lê para a gente o 421, Gilmar. Você que é a nossa leitora, né? Só um pouquinho. 400... E 21. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Tá vendo? A liberdade contratual será exercida na função nos Professor, Oi, eu caí, né? Eu até escrevi aqui, agora eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Tá falhando. Mas agora a minha internet está restabelecendo. Vamos esperar alguns minutinhos. Só uns 2 minutinhos aí, que ela já está aqui, ó. Voltou em definitivo. Voltou em definitivo. Ó, vamos lá. Voltando aqui. A autonomia de vontade. Vocês viram que o artigo, tanto 421 quanto o 425, que foi o último que eu falei, que fala que é lícito às partes estipular contratos atípicos, tá? Que contratos atípicos que não são previstos em lei é sua liberdade.
Sua liberdade de escolher com quem e o que você quer contratar. Professor, se eu entrar na OLX e comprar um aparelho celular de uma outra pessoa, estou contratando? Você pode estar contratando, agora depende da forma com que você vai comprar. Os golpes estão abertos aí. Então você tem que ser muito cuidadoso na hora de for exercer a sua liberdade, exercer a sua forma capitalista de ser. Nós somos, e desde sempre, podemos dizer, somos capitalistas e somos obrigados a isso. A partir do momento que a gente fala da liberdade de contratar, de com quem eu quiser, gente, eu não estou ouvindo ninguém, às vezes se travar, me fala, pelo amor de Deus, eu estou me sentindo sozinho, tá? Agora veja bem, você contrata energia elétrica, água e telefone? Eu estou Sim. sozinho? Sim. Mas como que é feito esse contrato? Você tem a faculdade ou o sentido, a vida lhe traz essas obrigações? No caso, seria com a vida mesmo, né? A gente não tem muita escolha. Mas, gente, tem que lembrar que eu tenho a faculdade de ter um telefone, eu tenho a faculdade de pagar energia, eu tenho a faculdade de pagar água. Mas também é aquela Sim. coisa, né? Se eu não pagar, eu vou ficar sem esses bens e serviços públicos, né? Bens e serviços públicos, alguns que sejam. O licenciamento de um veículo, ele é O professor voltou a travar. obrigatório. Você tem que pagar o seguro, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor vai dispor essas situações. Então, vendo o diálogo, a fonte de diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, então, o que é? É a liberdade de contratar, é a liberdade de escolher. Você pode estabelecer o que você quiser, com quem quiser e qual seja o objeto. Dúvidas sobre esse princípio, meus gafanhotos? Querem colocar alguma coisa sobre ele no caderno ou não? Sim. Então, vamos lá. O princípio da autonomia da vontade. Peraí, professor, deixa eu pegar a caneta aqui. A internet está quase querendo cair de novo. Mas vocês estão me ouvindo ainda? Agora sim. Tava falhando, Agora travando. tá travando. A Bianca me falou aqui no grupo mesmo, ó, né? Que tá travando. A chuva está quase querendo chegar também, né? Não sei se por aí onde vocês estão já choveu. Então vamos lá, vou ditar de novo. O princípio da autonomia da vontade possui alicerce, possui Professor, alicerce. repete de novo, fazendo um favor. O princípio da autonomia da vontade possui alicerce na ampla liberdade contratual. Possui alicerce na ampla liberdade contratual, vírgula, no poder dos contratantes, no poder dos contratantes. Travei novamente. Eu acho que
Minha internet falhou de novo. Os senhores estão aí, gafanhotos? Sim, Não professor, tá travou dando pra no poder dos entender. contratantes. Sim, professor. Aí, até falei do grupo aqui, se não restabelecer, a gente repõe a aula. Ainda está travando. A internet hoje não está ajudando. Se não melhorar, nós vamos ter que repor. Vocês têm aula todos os... Não, não estamos tendo todos os dias, não. A gente tá travando de vez. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Estou. Sim. Estava, agora travou de novo.
Estão me ouvindo aqui agora? Sim, professor. Mas... a Juliana aqui, que eu estou remarcando, e eu não vou remarcar para semana. Vocês ainda estão me ouvindo, né? Eu não vou remarcar para a Sim. semana que vem, porque eu dou aula dia de terça, quarta, quinta e sexta. A turma de terça não tem aula dia de segunda, então na terça que vem eu vou combinar com eles de dar para eles uma segunda-feira. Aí eu dou aula para vocês na terça e na sexta da outra semana. Mas eu vou avisar no grupo, tá? Eu aviso no nosso grupo. Pode ser? Pode ser, professor, estou de acordo. Pode ser, professor. Novamente, Pode mil ser, desculpas, professor. pessoal. Fatores técnicos. Minha vontade é de estar com vocês aqui. Sem problemas, acontece. Fatores técnicos. Então, eu vou estar avisando o grupo para os senhores. Qualquer coisa, me chamem, tá bom? Eu vou parar de gravar aqui para não ficar gravando.